Há peças que não seguem a moda. Elas permanecem. A saia lápis traduz elegância, equilíbrio e feminilidade em cada detalhe. Clássica, atemporal e sempre atual, porque o verdadeiro estilo nunca envelhece. Antes de começar, a gente observa bem o modelo, para poder a gente saber quais são as alterações que a gente vai fazer. A gente percebe aqui que a fenda ela vai ficar a abertura de um dos lados, no meio de um dos lados. Aqui é o lado esquerdo, no meu caso eu usei o lado esquerdo, e ela vai ser aqui. Aí eu tenho que saber quantos centímetros abaixo do quadril eu quero que a abertura comece. Eu vou calcular aqui uns 12 centímetros abaixo do quadril, mas aí fica a critério de cada um. Do outro lado vai ter a pence, não tem cós, ele é sem cós na cintura e afunilado. E essa é a saia lápis. Para a gente saber quanto a gente vai afunilar, a gente vai pegar o molde básico, vai medir a parte da barra. Digamos que a barra medindo as quatro partes, que aqui só tem metade das costas e metade da frente, né? Então, a gente medindo as quatro partes de 100 centímetros. 100 centímetros. Aí a gente pega a pessoa e pede para ela dar 3 passadas. Eu vou botar a boneca deitada porque não tem como eu mostrar em pé. Então, a pessoa vai dar uma, vou botar aqui, uma, duas, três e vai parar com a passada que ficou. Aí você vai pegar uma fita métrica e vai medir. A pessoa está parada com a passada, certo? Digamos que deu 92. Eu diminuo daquele valor que eu tinha medido da base. Uns 92 dá 8 centímetros. Como eu vou fazer só a quarta parte, eu faço o molde dividindo em 4, eu vou dividir esse 8 por 4, 2 centímetros. Então, eu vou afunilar 2 centímetros. Mas você pode afunilar menos ou mais, vai depender do gosto da pessoa. Vamos começar pela frente. Eu já copiei aqui o molde básico. E observe aqui uma coisa, eu vou mostrar pela miniatura para ficar fácil de entender. Nós vamos precisar fazer os dois lados da frente, ó. Lado direito, esse lado direito que eu falo não é o que está em frente a mim, é como fica na pessoa. Como se eu estivesse aqui com a pessoa na minha frente, esse lado é o lado direito da pessoa e esse é o lado esquerdo da pessoa. Então, eu sempre vou contar me referindo ao corpo da pessoa. Lado direito, eu vou ter aqui essa parte e essa outra. Então, a gente vai ter que fazer essas duas partes, né? Para completar aqui a frente total. Para isso, eu vou ter que fazer a minha modelagem da frente com o tecido, com o papel dobrado, ó. Certo? Vou dobrar o papel, dobrar no meio, vou copiar o molde básico, tanto de um lado, como eu copio do outro, que eu posso passar com a carretilha ou posso copiar com o molde, colocando bem na altura do que já botou. Certo, tô com o molde aqui. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já defini que eu vou afunilar 2 centímetros. Então, eu vou medir aqui na barra 2 centímetros. O comprimento, eu tô fazendo até o joelho. A gente primeiro trabalha até o joelho, se quiser aumentar o comprimento, a gente aumenta. Mas eu vou fazer até o joelho, que é como eu quero fazer. Então, eu vou medir 2 centímetros, que é quando eu vou afunilar. Agora, a partir da barra, eu vou descer 4 centímetros. Eu coloco aqui 4 centímetros de barra, que eu acho que é uma barra, que é a parte que vai virar, eu acho que fica confortável. Eu coloco aqui 4 centímetros, porque eu acho que é uma barra de um tamanho ideal. Agora, eu vou ligar esse afunilamento que eu fiz aqui, onde vai ser dobrado, até o quadril. Só que eu nunca coloco direto ao quadril. Eu desço 5 centímetros aqui, de 4 a 5 centímetros. E vou ligar esse ponto. Pronto. Já funilei, essa parte aqui não vai servir mais. Eu vou ter que dobrar essa barra. Quando eu dobrar, se eu dobrar aqui reto, se eu continuar reto e cortar, quando eu for costurar, vai faltar tecido aqui. Então, antes de cortar, eu vou vincar onde vai ser dobrado. E já posso cortar aqui, ó.
cortar até aqui, só para poder a gente ver. Certo? Ó, esse pouquinho aqui, que se eu não tivesse feito isso, ia faltar na hora da costura. Então, já posso cortar aqui também. Pronto. Eu já posso até cortar tudo, porque eu não vou colocar a margem de costura agora. Só porque, para ficar mais didático, eu deixo para colocar depois. Mas se você quiser, já pode colocar, só que tem que ter muita atenção. Então, eu prefiro ensinar sem colocar a margem de costura. Eu vou harmonizar essa linha aqui para não ficar nenhum ângulo, certo? E eu vou cortar, que já facilita para continuar o processo. Eu já posso dar um pique, eu gosto de dar um pique para ficar dos dois lados, para marcar onde elas vão se encontrar com as costas, né? Quando eu fizer as costas. Pronto. Já fiz um pique aqui. Agora eu vou marcar aonde é que eu vou separar a frente. No caso aqui, eu vou medir quanto é que eu tenho do centro-frente até o ápice da pence. Eu tenho 9 centímetros, meço embaixo 9 centímetros e desço em reta até embaixo. Certo? Aqui eu vou recortar, que eu vou ficar com os dois lados, ó, o lado direito da pessoa e lado esquerdo. Ó, mostrando aqui, ó, o lado direito é o lado que vai ficar vestido na pessoa, não é o que eu tô fazendo o molde, tá? Então, eu vou fechar aqui só para facilitar no vídeo. Aqui no ápice da pence, às vezes cria um ângulo, então a gente ajeita, faz uma curvinha aqui, ó, ajeitando, porque a gente vai recortar aqui, certo? Então, eu já posso separar do lado direito do lado esquerdo, contornando aqui a pence. Então, lá de baixo. Antes de cortar, eu gosto de passar um traço assim, que na hora da costura eu tenho como encontrar para ficar tudo igualzinho. Vou eliminar a pence aqui, né? Que aqui a pence, no lugar de pence, vai ficar um recorte. Ela vai ser costurado aqui, ó. Com essa. Essa pence existe, ela continua. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar o molde assim, e vou trabalhar só a parte de baixo agora. Então, vou mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó, o molde, vou dobrar aqui, só pra gente ficar vendo aqui. Eu tenho aqui a minha altura do quadril. Onde é que eu quero que comece a minha abertura? Eu meço para baixo aqui mais ou menos quanto eu quero. Eu vou botar no meu 12 centímetros. Aí eu vejo aqui onde é que dá 12 centímetros, é mais ou menos aqui. Então, pronto, aqui vai ficar a minha abertura. Aí eu já posso marcar dos dois lados aqui, ó. Que eu vou trabalhar agora o molde em cima dessa medida. Você pode medir de baixo para cima também. Mas como existem diversos comprimentos da saia, eu prefiro calcular partindo do quadril, começar até onde vir. Então, aqui nessa parte, eu vou ter que colocar papel, que eu vou fazer esse acabamento aqui. Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, porque ele vai dobrar. Eu vou mostrar como é que faz esse acabamento, que na hora da costura ele vai dobrar. Então, eu faço ele com 4 centímetros de largura e na altura que eu escolhi. Então, eu vou colar papel. Como eu tive que recortar, não tenho papel suficiente. Eu vou colar papel. Vou medir os 4 centímetros para fora. Continuo aqui a minha linha de baixo também. Ó. Posso até cortar aqui já. 4 centímetros. Aqui eu vou colocar um esquadro e vou até o outro lado, que eu marquei 4 centímetros. Só para a gente fazer uma inclinação. Então, aqui fica da mesma altura. Eu desço aqui entre 2,5 e 3 centímetros. E ligo esse ponto. Porque eu gosto desse acabamento, que ele tem essa inclinação, que fica mais fácil de não repuxar, tá? Fica desse jeito aqui. Então, agora é só cortar. Pronto. Aqui a parte de cima já tá certo. Agora aqui, a gente vai eliminar esse excesso, por exemplo, se eu for fazer a roupa e dobrar e fizer o acabamento para dentro, observe que vai ficar muito pano aqui. Então, eu vou eliminar um pouco desse pano. O que é que eu faço?
Eu não medi 4 centímetros para fora, eu vou medir 4 centímetros para dentro dessa linha. E esquadro, eu desço. E vou recortar isso aqui. Porque na hora que eu dobrar tudo, deixa eu dar uma vincada aqui, que é melhor de dobrar vincando, porque ele tá com cola. Deixa eu dobrar assim, com todo cuidado aqui, ó. Eu vou vincar aqui e vou vincar aqui, ó. Quando eu for costurar, vai ter margem de costura, que eu vou ensinar a botar. Aí ele vai ficar encontrando sem juntar aquele monte de tecido. Então, aqui é o lado direito, é a parte externa, que é a parte do tecido principal. A gente vai cortar uma vez, certo? Na parte do lado esquerdo, a gente também vai colocar o acabamento. É esse mesmo acabamento, só que aqui embaixo não há alteração, ele fica inteiro, porque ele não vai ser dobrado. Então, eu vou colocar papel aqui. E eu posso fazer, só pegar esse outro aqui, ó, colocar ele onde começa na barra aqui embaixo e aqui, posso só copiar. Ou posso medir também. Mas como eu já tenho um feito e eles são iguais, é só copiar. É para conferir, eu vejo se tem 4 centímetros, que aqui ficou um pouco maior, mas eu vou ajeitar. Eu devo ter puxado o papel e aqui ficou certo. Pronto. Então, já tenho a parte de baixo, que nesse caso aqui, ele vem até embaixo e continua aqui na barra. Ele não há vazamento aqui, porque ele não vai ser dobrado, ele vai ser de acabamento. Ó, ele vai ficar aqui assim, ó. Quando a gente costurar, essa parte vai ficar dobrada, vai ficar por cima dessa. Aqui vai ser dobrado e aqui vai ser dobrado. Ele vai ficar assim, que aqui a cola não pegou direito aqui. Deixa eu pegar a cola aqui. Ó, quando a gente for costurar, claro que ainda vai ter margem de costura, tá? A gente vai costurar aqui, ó. E ele vai ficar assim, tá? Então, essa é a lado esquerdo, a gente vai cortar uma vez também. No tecido externo, que é o tecido principal, certo? E essa é a parte de cima, né? A parte que vai ficar para fora. Nós vamos partir agora para as costas, depois eu ensino o forro de tudo. Agora vamos fazer as costas. As costas é bem mais simples, porque os dois lados são iguais. Os dois lados das costas, tanto o direito como o esquerdo. Nós copiamos o molde básico. Vamos fazer todas as alterações que nós fizemos na frente, que vai ser o afunilamento, que é 2 centímetros. Descemos 5 centímetros aqui do quadril. Descemos 5 centímetros e ligamos esse ponto à barra. Marcamos 4 centímetros abaixo para ser a vira da barra. Continuamos aqui. Vamos vincar para fazer o chanfrado. Para na hora da costura não faltar tecido. Finca aqui, já pode cortar. Onde vai ser. Pronto. Ficou assim, ó, essa partezinha. Se eu fosse reto, ele continuaria assim, ó. Aí esse tanto de tecido ia faltar na costura, certo? Então, as costas é isso. Nós marcamos aqui a altura do zíper. Eu costumo botar 18 centímetros. Se tivesse, se a fenda fosse atrás, a gente ia fazer agora. Mas como a fenda na frente e na trás vai ser normal, fechamento normal. Então, pronto, as costas é só isso. Agora é só cortar, colocar a margem de costura. Então, aqui costas. Cortar 2 vezes no tecido principal, certo? Depois botar a margem de costura e a gente vai cortar. Lembrando de se ficar algum ângulo aqui, a gente precisa arrumar, porque como é encontro de linhas, pode ocasionar, a gente vai harmonizando aqui essas linhas, para ficar umas curvinhas suaves, que o corpo da gente ele não tem canto, né?
Então tem que ser em curvas. Pronto. As costas é só isso. Ó. Quando a gente dobra aqui, fica o mesmo tantinho. Se eu tivesse cortado reto, quando eu dobrasse na hora da costura, ia faltar esse tanto. Então, frente e costas externas, a parte do tecido tá pronta. Vamos partir agora para o forro, tanto das costas como da frente, que existem algumas alterações do molde principal. Para fazer o forro das costas, nós vamos copiar as costas externas, que é essa aqui, né, do tecido principal, dobrando aqui na barra. O forro, ele é mais curto, tá? Então, a gente vai dobrar aqui na barra, vai copiar exatamente igual. Então, a parte de baixo do forro, ela ficou mais curta, porque eu copiei ela com a dobra da barra, certo? Eu vou pegar aqui a minha barra de 4 centímetros. Eu pego metade desse valor e marco aqui para vincar no forro. Observe aqui, ó, como ele continua essa linha. Se eu, quando eu for dobrar, não fizer o chanfrado, vai acontecer a mesma coisa de faltar tecido. Então, a gente tem que fazer, vou cortar aqui de meio papel. Vou vincar. Vou cortar aqui em cima também, que eu não vou precisar disso agora. Aí vou vincar. Vou vincar aqui, ó. E vou cortar para poder ficar com chanfrado igualzinho. Só marcar aqui a linha do quadril, que na hora da costura eu preciso dessa informação aqui. Como essa saia não tem cós, a gente precisa fazer um revel de igual o tecido principal, para que não ficar... quando a gente mexer, às vezes, na cintura, não ficar mostrando. Então, a gente marca o tamanho que a gente quer. Vou marcar aqui 6 centímetros, que eu acho um bom tamanho, 5 a 6 centímetros. E vou fazer um revel dessa medida, certo? Que para isso eu vou fechar aqui a pence, para poder dobrar assim. Dobrei aqui, vou colar. Vou identificar aqui o centro-costas, porque eu vou precisar disso, lateral, cintura e pronto. Agora eu vou cortar aqui, ó. Isso aqui é o revel do forro, mais o tecido principal, certo? Isso aqui é o forro. Vou cortar esse aqui 2 vezes e esse aqui 2 vezes no forro. Então, pronto, o forro das costas é só isso. Na hora que eu for costurar, ó, tá aqui as costas principal. Quando eu for costurar, eu vou costurar ele aqui em cima, ó. Desculpa que tá errado. Eu vou virar assim, porque ficou invertido. Aqui é a lateral. Ó, quando eu for costurar, eu vou costurar a barra aqui, junto aqui, certo? Vou dobrar aqui, ó. Vai ficar esse batente. Esse batentinho aqui é para quando a gente se mexer, o tecido do forro não ficar repuxando. E aqui vou fechar a pence. E aqui tem um revel do tecido, que é justamente para, na hora de virar alguma coisa, não ficar aparecendo o forro. Então, o forro das costas está pronto. Vamos passar agora para o forro da frente e finalizar o molde. Pronto, agora vamos fazer o forro da frente. Para fazer o forro da frente, eu já copiei os moldes da parte externa, ó, mas eu copiei a parte maior, que é a parte do lado direito, eu copiei dobrando a barra e dobrando aqui o acabamento, tá? Porque no forro esse acabamento é vazado para dentro. E também copiei o outro lado, que é o lado esquerdo. Só que esse aqui eu copio o acabamento, tá? Primeiro a parte maior, então aqui tá copiado, copiei pence. Aqui eu marquei onde é o centro-frente, eu gosto até de marcar, ó. Vou marcar aqui embaixo também, que aqui é o centro-frente. E vou marcar logo aqui o fio. Esse aqui vai ser o fio. Eu já tô identificando onde é o centro-frente.
e ao mesmo tempo o fio, centro-frente, certo? Então pronto, já tá marcado. Como é que a gente vai fazer com o forro? Aqui na parte de baixo, como eu fiz no forro das costas, eu vou marcar 2 centímetros para cima, que é a metade da barra que eu criei. Se fosse uma barra de 5 centímetros, eu subiria 2,5 centímetros. Mas aqui é 2 centímetros, então, 4 centímetros, então eu subo 2 centímetros. Vou dobrar, mas eu vou cortar logo aqui, onde vai ser, onde vai terminar, né? Fica mais fácil. Vou vincar, para ficar mais fácil de dobrar. Vincar aqui com... Certo? Vou dobrar aqui, ó. E já vou dar a chanfradinho aqui, porque isso aqui é importante para a costura. Então, aqui eu já posso cortar. Pronto, aqui é o forro. Na parte de baixo, eu já dobrei, né? E já chanfrei aqui, para não faltar tecido. Aqui, nessa parte, eu vou medir os 4 centímetros para dentro. Lá na parte superior, da parte de cima, na parte externa, a gente colocou 4 centímetros para fora. Aqui é para dentro. Vamos vazar esse molde. Vou mostrar como. Aí aqui, na altura que é... Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a diagonal com 2,5 centímetros. E posso cortar aqui, ó. Esse molde do forro, ele fica vazado. Vou mostrar por quê. Porque na hora da costura, aqui a parte superior, a parte externa, ó. Na hora que eu costurar aqui a barra direitinho, eu costurar aqui, ó. Essa parte aqui, ela vai ficar encaixada aqui, tá? Na costura, isso fica bem direitinho encaixado, ó. Aqui tá vazado no forro e aqui tá encaixado. A gente já tá a margem de costura para poder costurar isso. Então, a parte do vazado é assim que faz, tá? Parte do cós é a mesma coisa que nós fizemos nas costas, marco 6 centímetros, que é a mesma medida que eu escolhi pro revel. Aqui eu vou marcar com o centro-frente, aqui vai ser o recorte, né, que vai ser costurado do outro lado. Vou fechar essa pence, para facilitar o corte. Porque no revel a pence fica fechada, só na parte da saia que ela não fica. Então, eu vou botar aqui um crepe, certo? E vou cortar. Pronto. Aqui é o forro, certo? Cortar uma vez. Cortar uma vez no forro. Isso aqui vai ser cortado no tecido principal, uma vez também. Só que a gente ainda vai juntar o outro lado esquerdo, porque o revel ele pode ser inteiro. Então, eu vou separar aqui e fazer a outra parte. Nesse outro lado, eu já copiei também, ó, tá tudo copiadinho, apenas com a barra dobrada. A parte do acabamento, ele fica inteiro, porque ele é igual. É só completar aqui, certo? E vou só fazer o revel. Vou marcar os 6 centímetros. Vou cortar aqui, que é o recorte, que é a parte que vai costurar na saia. Aqui é a lateral e aqui é o cós. Só pra gente não se perder. E posso cortar já. Aqui eu deixei um pouquinho, porque eu vou colar aqui com esse outro. Ele vai ficar um revel inteiro. Certo? E ficou um revel inteiro. Daqui à frente, né? Isso aqui é só ajeitar, que ficou um pouquinho maior. Ficou o revel inteiro. Porque quando eu costurar... Faltou olha, já ia esquecendo isso, é muito importante. Aqui na barra, eu tenho que marcar 2 centímetros para cima, como eu fiz do outro lado. Que eu vou vincar. A gente não pode esquecer isso, porque na hora da costura faz falta, tá? E vou cortar com ele dobrado. Pronto, ó. Falta só tirar essa
Vou botar um papelzinho escuro para mostrar. Apesar de ser bem pouquinho, mas ó, esse tantinho aqui, se a gente não deixar no tecido, na costura fica horrível de equilibrar a costura. Então pronto, ó, a parte do acabamento ele fica para fora, porque quando eu costurar no acabamento do forro, ele fica assim, ó. Eu vou costurar aqui, né? Esse aqui é forro. Ó, o forro ele vai encaixar aqui, aí o lado vai ser costurado do lado esquerdo e do lado direito. Vou mostrar na miniatura que é melhor. E aqui tem o revel, que quando eu costurar os dois lados do forro, que ele vai ser costurado aqui no recorte, aí ele vai ser colocado aqui. Eu vou mostrar agora tudo na miniatura, que eu acho que facilita para entender. Tá aqui as costas, forro, costas parte do tecido principal, que tem 4 centímetros aqui na barra, 1 centímetro de costura nas laterais e no cós 1 centímetro. Aqui embaixo já tem os 4 centímetros, não precisa acrescentar mais nada. Aqui também na barra do forro também não precisa acrescentar mais nada. No centro costa 1 centímetro, na lateral 1 centímetro, no cós 1 centímetro. Isso aqui é as costas, como a gente bota a frente. Aqui é o forro, ó, aí é o forro. Na barra também já tem 2 centímetros, não coloca nada, vai 1 centímetro todo ao redor dele. Certo? Na hora da costura, ele vai costurar aqui em cima. A gente vai costurar esse com esse, e aqui em cima, e aqui vai ficar solto, para poder a gente costurar na frente da saia. Na frente também, todo 1 centímetro, tá? Inclusive aqui, ó, 1 centímetro aqui nessa parte, e na barra não coloca mais, que já tem folga de vestibilidade. O cós também 1 centímetro, marca o centro, para quando for costurar, saber que ele encaixa aqui, ó, tá? O centro e frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso faz parte de um projeto que eu estou fazendo, que eu quero colocar no site, cortando e costurando.com, tudo de costura, mas o passo a passo, desde o básico. Então eu comecei com a saia, fiz um projeto saia para cliente que quer, que eu dei o nome, só para dar um nome, e vou ensinando cada passinho. Se vocês derem uma olhadinha lá, já tem várias postagens lá, começando pela saia. Muito obrigada, até o próximo vídeo.